Boa noite. Conforme a Neuza já introduziu, o nosso assunto de hoje é exatamente sobre anjos da guarda, espíritos protetores e espíritos simpáticos. E é um tema muito querido, porque trata de algo que todos nós temos uma certa intuição. Para aqueles que não estão familiarizados, não conhecem, a palavra angelos, do grego, malak, do hebraico, significa mensageiro. Então, os anjos, angelos do latim, são a figura daqueles seres celestiais que intermediam a nossa comunicação, humanidade, com Deus. Os anjos levam as nossas expectativas para Deus e devolvem as respostas de Deus para nós. É uma crença bastante antiga, as primeiras menções a anjos, elas datam mais ou menos de 2250, no que já foi a Suméria, e aparecem seres alados, homens alados, colocando as mãos sobre a cabeça do governante, na região de Ur, que vai ficar famosa porque Abraão, o patriarca dos grandes povos, monoteístas, os judeus, os cristãos e os muçulmanos, Ur é a cidade natal dele, mas muito antes de Abraão já aparecem placas em baixo relevo mostrando a figura desses seres mensageiros. A diferença é que para nós espíritas, os anjos nada mais são do que pessoas que alcançaram um desenvolvimento moral, um desenvolvimento intelectual, uma proximidade com a perfeição, que nós ainda imersos na nossa humanidade, ainda não alcançamos. Mas foram homens e mulheres como nós somos homens e mulheres hoje. Na tradição judaica e na tradição cristã é bem diferente. O anjo, ele nunca vai ter um corpo físico. Ele nunca vai ser um homem, ele nunca vai ser uma mulher. Ele nunca foi. Ele é aquilo que os teólogos chamam de puro espírito, porque ele não tem corpo. Na visão teológica cristã tradicional, o ser humano ele é formado de corpo físico e de alma. Então a junção das duas coisas é que forma a natureza humana. Tanto que nessa crença as pessoas morrem e no dia do juízo final o corpo ressuscita. A alma volta para o corpo e ela é julgada de acordo com a sua crença, de acordo com seus valores, com as suas atitudes, nesse juízo que é o juízo último. E a partir dali ela vai ter um destino definitivo. Mas é corpo e alma natureza. Para nós espíritas, de acordo com o que os espíritos nos trazem, o corpo é uma veste. E nós trocamos de veste reiteradamente nas nossas diversas reencarnações. A veste fica, o corpo físico, com seus músculos, sangue, nervos, ossos, ele volta para a natureza e ajuda a compor outros tantos corpos. Esses átomos se espalham pelo ar e ajudam a formar outros corpos de outras espécies. Mas a nossa natureza íntima é a natureza espiritual. Podemos estar no corpo, mas não somos o corpo. O corpo pode nos dar habilidades, como pode nos dar desvantagens. Mas tanto essas virtudes quanto essas dificuldades, elas são provisórias. Porque a verdadeira virtude ou o verdadeiro vício não reside no corpo, mas reside na alma. Então, quando nós pensamos em anjos da guarda, nós temos que pensar que são pessoas que evoluíram. Sendo pessoas, elas conhecem as nossas dores, elas conhecem as nossas experiências, as nossas realidades, porque elas passaram pela mesma estrada pela qual nós estamos passando. Então elas conhecem a fome, elas conhecem a sede, elas conhecem o ciúme, o ódio, a inveja, elas conhecem a vingança.
elas conhecem o amor, elas conhecem a maternidade e a paternidade, conhecem o sucesso, conhecem a elevação da alma. Porque, como diria um filósofo latino, de nome Terêncio, nada do que é humano me é estranho. Exatamente, para os espíritos protetores, nada do que é humano é estranho, porque eles também estão inseridos na humanidade, não mais com o corpo físico. Apesar que muitas pessoas na nossa vida têm a característica de serem verdadeiros anjos da guarda. Todos nós já convivemos com pessoas que têm essa característica de proteção, esse caráter acolhedor, abrangente, né? Quanto mais pessoas atinge, melhor. Então existem verdadeiros anjos encarnados. Mas no Espiritismo, esse termo, que eu estava até comentando com a Neuza, que é curioso, porque é um termo de vínculo profundamente católico, remetendo àquela imagem de um espírito que nunca teve corpo, nunca teve experiência humana, ao contrário dos espíritos, que são seres humanos. Mas é que esse símbolo do anjo da guarda é tão forte, ele nos traz uma mensagem tão poderosa, que provavelmente não haveria outra palavra para ser utilizada que trouxesse em si a mesma carga semântica. Uma vez, em Paris, no Museu d'Orsay, eu tive a oportunidade de ver um quadro que a minha memória não é muito boa para quadros, mas era um quadro de uma mãe ajoelhada, dormindo sobre o próprio braço, no leito de uma criança, que pela pintura, pelas faces, parecia arder em febre. E essa mãe estava extenuada na beira da cama daquela criança. Mas na cabeceira daquela cama havia um anjo, botando a mão sobre a criança e olhando para aquela mãe. Qual imagem que é mais poderosa do que essa? Quantas mães velam pelos seus filhos doentes? Quantas mães velam pelos seus filhos nos hospitais, nos presídios? Quantos pais tiram os seus filhos da boca de fumo, das situações de vício, que carregam os seus filhos, às vezes com limitações físicas seríssimas ainda de nascença, e que não veem essas asas que pousam sobre essas crianças e sobre o coração desses pais e dessas mães, dando o conforto necessário. Então, quando Kardec utiliza a palavra anjo guardião como sinônimo de espírito protetor, o símbolo que traz essa palavra, a carga que traz essa palavra, realmente, ela não é só um termo, ela vem junto com uma experiência. Ela vem junto também com uma esperança. E o Livro dos Espíritos ainda coloca: não existe uma única pessoa que nasça na Terra sem ter um espírito responsável por ela. Aí Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, ele questiona: mas essa pessoa que está encarnando, ela já conhece esse espírito? Às vezes, de outras tantas vidas. Então, não é alguém que caiu de paraquedas, ele não está seguindo um protocolo de burocracia. Esse espírito protetor é alguém que os laços dos nossos corações se unem aos corações dessas almas e que nos acompanham na nossa jornada evolutiva, de forma que ninguém encarnado encarna na solidão. Ninguém encarnado está entregue ao seu próprio destino. Nenhuma alma está abandonada nas suas próprias fraquezas. Por mais viciosa, por mais geniosa, por maior que sejam as suas dificuldades, existe um anjo guardião que cuida desse ser, como um pai cuida de um filho. E esse ser é sempre um espírito superior. O que significa um espírito superior? Significa uma pessoa que já domina as suas paixões. As paixões estão servindo a este espírito e não esse espírito escravo dessas paixões. Então ele controla os seus desejos. Por isso que ele é superior. Os desejos não o controlam.
Então ele está acima da média da humanidade. E todos esses espíritos, espíritos protetores, são espíritos superiores. E quanto mais nós progredimos no mundo espiritual, mais esses espíritos também que nos protegem serão superiores a nós. Daí, portanto, que nós temos esse vínculo de tal forma que durante tantas vidas, durante o nosso processo de evolução, durante o nosso processo de aprendizado, todas as vezes que nós caímos, foi com o braço forte dessas almas que nós nos levantamos. Essa mensagem, ela é muito poderosa. Kardec, depois, no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte dedicada às preces, e os últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, são diversas sugestões de prece, porque as pessoas não sabiam como orar, nas situações do seu cotidiano, nas situações da sua vida. Então Kardec coloca os últimos capítulos dedicados às sugestões de prece, para que a pessoa tivesse uma base, como ela faria oração. E nas preces dedicadas a nós mesmos, existe uma parte dedicada ao nosso anjo da guarda. E na explicação que ele dá, no prefácio que ele faz do anjo da guarda, ele coloca assim: nós temos 3 tipos de espíritos que cuidam de nós, que ficam conosco. Ele aborda isso de uma forma mais extensa no Livro dos Espíritos, mas a síntese está muito bem feita no Evangelho segundo o Espiritismo. Dê uma olhadinha depois, capítulo 28. Ele fala que existem os anjos da guarda, os bons gênios ou espíritos protetores, que são exatamente esses espíritos de escola, esses espíritos de alta envergadura, que estão acima das nossas paixões e que cuidam de nós. Esses espíritos, eles estão presentes desde que nós estejamos interessados naquela orientação que eles possam nos dar. Porque nem sempre, apesar de nós termos esses espíritos superiores, nós temos interesse no que eles podem falar para nós. E aí, os próprios espíritos dizem que eles nos deixam à vontade. Eles respeitam o nosso livre arbítrio. Se tem uma coisa que nem Deus mete a mão, muito menos os espíritos superiores, o nome disso é livre arbítrio. Se você quiser fazer alguma coisa, os espíritos podem sugerir para você ir em frente, podem sugerir para você não fazer, mas eles não têm como te impedir. O livre-arbítrio é seu. E a responsabilidade do que você faz é sua. E as consequências dos seus atos, você não vai ter em quem jogar a culpa. Então, se os espíritos superiores nos veem querendo fazer alguma coisa que ofende o nosso processo evolutivo, eles nos orientam dizendo não faz. Mas se nós insistimos, eles nos respeitam. E às vezes o livre-arbítrio é mais um problema do que uma solução. Muitas vezes nós gostaríamos de não ter livre-arbítrio, porque sabemos das nossas fraquezas e da fraqueza das nossas decisões. Mas é através do aprendizado, e o aprendizado vem da experiência, que nós nos fortalecemos e escolhemos outros destinos. Portanto, é importante que também a gente erre. O erro faz parte do aprendizado. Quem erra não perde, porque aprende. Agora, insistir no erro nunca foi sinal de inteligência. Aí Kardec continua no Evangelho, que também existem espíritos que não são dessa alta envergadura, mas são espíritos que gostam de nós, são espíritos que olham para nós com carinho, que torcem pela nossa alegria, que se entristecem com a nossa tristeza. Então, esses são os espíritos familiares, são os espíritos amigos, muitas vezes conhecidos nossos, aqui mesmo dessa encarnação. São muitas vezes nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos amigos, que uma vez na pátria espiritual, continuam velando por cada um de nós. Então mesmo cada um de nós que já tem o pai ou a mãe, os avós, os irmãos na pátria espiritual, o laço de ternura que nos liga, o laço de amor que nos liga, nunca é rompido. Enquanto existe amor, existe este contato. Então esses espíritos
também se aproximam de nós. Esses são como nós. Não tem a elevação desses espíritos protetores, desses anjos guardiões. Eles ainda são dominados também pelos seus desejos. Eles ainda têm dificuldade com seus vícios. Mas são amigos. E o amigo está sempre presente na hora que nós necessitamos. E aí vem uma terceira categoria, que são os espíritos simpáticos. E simpático não é porque chega para a gente dar bom dia sorrindo. Simpático é porque ele tem uma afinidade com os nossos gostos. E aí podem ser espíritos bons ou espíritos maus. Porque tendo afinidade com os nossos gostos, se os nossos gostos forem gostos desequilibrados, nós atrairemos espíritos que são simpáticos a esse desequilíbrio. Aí nós estamos encrencados. Porque existe uma mutualidade, existe uma alimentação mútua dos prazeres que o vício nos dá. Mesmo também dos ódios, da vingança, da raiva que nós temos. Então esses espíritos se alimentam das nossas dificuldades e nós nos alimentamos do desequilíbrio dele. Então acaba sendo toda obsessão, ela acaba sendo mútua. Porque toda obsessão, ela só existe porque existe afinidade. Existindo afinidade, enquanto um dos dois não quebra esse laço, a alimentação do desequilíbrio permanece. E aí nós vamos ter sempre problemas. Então, espíritos protetores são espíritos de alta envergadura. Espíritos familiares, como o nome já diz, são aqueles espíritos que fazem parte da nossa família espiritual, não só a família carnal. Espíritos simpáticos. São simpáticos quando nós temos boas ações, atraímos espíritos bons. Quando temos maus pensamentos, más ações, atraímos espíritos ruins. Feito esse esclarecimento, vamos nos focar agora nos espíritos superiores, nos bons espíritos, nesses anjos da guarda. Nós estamos falando que eles já estão conosco antes mesmo do nosso nascimento e nos acompanham mesmo após o nosso desencarne. Então, em qualquer momento, eles estão conosco. E um dos textos mais lindos que tem no Livro dos Espíritos é exatamente o texto que trata sobre os anjos da guarda. Ele é de autoria de Santo Agostinho e de São Luís. E eu peço permissão para vocês para ler o trecho, que é uma mensagem longa, mas para ler um trecho dessa mensagem. Falando sobre os anjos guardiões, ele diz o seguinte: é uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiães. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, sustentar-vos, ajudar-vos a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair nesta terra. Não é uma ideia bem consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus. Eles os coloca junto de vós e aí estão, por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejais, Ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os mais sábios conselhos. Para quem tiver curiosidade, a questão 495 do Livro dos Espíritos, e conforme eu disse, quem assina é São Luís e Santo Agostinho. Não existe miséria moral, não existe dor, não existe solidão, não existe pobreza, não existe lugar de devassidão, de vício, não existe momento de angústia que nos separe desses amigos, que antes de tudo são amigos porque nos amam. Eles não nos carregarão dos passos que nós deveremos dar, não é essa a função deles. Tem coisas que nós devemos passar.
A gente deve, para entender o Espiritismo, entender que nós somos espíritos. Então o Espiritismo nunca vai ter uma proposta de sucesso financeiro, de um sucesso romântico de relacionamento, de um sucesso social, de você ter 100 mil seguidores na sua rede social. Nunca esta será a proposta espírita, porque a proposta espírita é voltado para o seu espírito. Sendo voltado para o seu espírito, é voltado para o que importa, porque é voltado para a sua essência. O corpo pode ser destruído, o corpo pode ser vaporizado, mas a sua alma é imortal. E a alma, ela só carrega as suas lembranças e a sua consciência dos atos bons e maus que fez, que cometeu. É com isso que esses espíritos se preocupam. Muitas vezes estaremos em sofrimento físico, muitas vezes estaremos na solidão, muitas vezes seremos traídos, muitas vezes sofreremos de ingratidão. Mas tudo isso burila aquilo que nós temos de mais precioso em nós, que é exatamente a nossa superioridade moral. É a nossa musculação das nossas virtudes. Então, por mais que sofremos, esses espíritos não são indiferentes ao nosso sofrimento, mas eles já veem o pódio aonde nós chegaremos para sermos premiados, se soubermos durante a nossa vida nos comportarmos bem, se escolhermos com sabedoria. Então, apesar das dores, imagine um maratonista, 42 quilômetros, sol, chuva, subida, dores musculares, cãibras, às vezes todo o treino para chegar naquele momento. O cansaço, a vontade de desistir. O técnico não vai ficar com pena do seu atleta, porque o técnico está vendo a capacidade do que a vitória pode lhe proporcionar. Então ele está olhando para o pódio, sem perder de vista as dores do seu pupilo. É isso que nos faz campeões. Esses espíritos estão para acompanhar a nossa maratona espiritual, a nossa maratona evolutiva. Eles estão do lado da pista, eles não podem correr por nós, eles não podem suar por nós, eles não podem subir a ladeira por nós, eles não podem nos carregar, porque senão nós somos desclassificados, porque o mérito não será nosso, o mérito será dele, mas eles estarão presentes, seja nos momentos mais alegres, seja nos momentos mais difíceis, eles estarão conosco. Não tem nada que nos separe do amor deles, porque o amor deles é a representação do amor de Deus. Ângelos, mensageiro. Então, acreditar na presença dessas pessoas é acreditar na presença daquele que envia a mensagem. Deus está sempre presente, Deus sabe das nossas dores, Deus sabe das nossas dificuldades. O problema é que nós não conseguimos falar com Deus. Deus sempre nos ouve, mas nós raramente estamos dispostos a ouvir Deus. Tem uma passagem muito bonita e ao mesmo tempo aterrorizante no livro do Êxodo, né, um dos 5 livros atribuídos a Moisés, que o povo queria porque queria a presença de Deus. Eles não queriam mais o Moisés como intermediário, eles queriam conversar diretamente com Deus. E Moisés vai na tenda onde ficava a Arca da Aliança, e ali ele tinha os seus colóquios com Yahvé, o Deus dos hebreus, e diz assim: olha, Senhor, o pessoal está querendo me demitir, não quer mais que eu seja o mensageiro. Eles querem ter contato direto como eu tenho com o Senhor. E aí Deus fala para Moisés: então que assim seja. Avisa para que eles façam as suas purificações, os seus jejuns, para que eles se comportem dignamente, que daqui a 1 semana eu estarei presente e todos me verão. E assim foi feito, e todo mundo do acampamento ficou extremamente feliz, porque finalmente iria ver o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então eles se preparam, fazem as suas purificações, as suas abluções, e aí, no dia marcado, Moisés reúne o povo na frente da tenda e diz que Deus se aproxima. E conforme Deus se aproxima, o céu fecha, os raios começam a cair, o chão treme, as montanhas começam a rachar, as pessoas começam a ficar apavoradas, vem som de todos os lados,
Sabe o que as pessoas falam? Moisés, fala você com Deus, pode ficar tranquilo, eu prefiro que você intermedie. É isso que acontece quando nós pretendemos falar diretamente com Deus. A pureza dele mostra o quanto que nós somos frágeis, o quanto que nós somos impuros, o quanto que nós somos ainda apegados à nossa fase de carnalidade. Ou seja, como nós somos ainda apegados aos nossos prazeres carnais. Então, a pureza de Deus nos assusta. Por isso que ele manda os seus mensageiros, por isso que ele manda os seus intermediários. Para que nós nunca nos sintamos órfãos. Para que ele sempre possa ter um instrumento de auxílio. Deus ajuda as pessoas através das pessoas. Esse é o grande segredo. Sejamos nós também anjos das pessoas. Sejamos nós também o rosto da bondade divina para aqueles que nos procuram. Não tem nada mais chato do que ouvir uma prece que a pessoa começa assim: Pai amado, aqui estamos nós, eternos pedintes que somos. E já se coloca numa situação miserável. E pior é quando continua. Nós que gememos e suplicamos nesse vale de lágrimas, que nos arrastamos no lodo da carne. Isso não é uma prece, é uma evocação do mal. E muita gente faz isso. E a prece é para elevar o espírito, a prece é para que nós tenhamos força, a prece é para falar com a divindade. A prece é para que nós mostremos o que nós temos de mais puro em nós, porque basta essa pequena luz para que toda a nossa escuridão seja expulsa. Então, quando nós fazemos isso, estamos em contato com esses amigos. É a mão que nós estendemos para mãos que já estão estendidas. E os espíritos, esses espíritos podem desistir de nós? Eles não desistem. Nunca. Eles se afastam. Conforme nós já tínhamos comentado, em respeito ao nosso livre-arbítrio. Pode acontecer desses espíritos terem que reencarnar, mas eles deixam outro da mesma envergadura que os substitui. Então a gente nunca fica órfão. A gente nunca vai ter um problema de orar para Deus e receber uma mensagem assim: este número está desligado ou fora de alcance. Não vai ter esse problema. Quando se afasta um espírito por algum motivo, por força maior, outro se aproxima. E ele ainda coloca o seguinte, que esses espíritos existem também para núcleos cada vez maiores. Então nós temos o nosso anjo que guarda a cada um de nós, mas as famílias também têm os seus espíritos guardiões. As cidades têm os seus responsáveis. O país tem os seus responsáveis. Aqui no Brasil, na tradição espírita, é colocado no nome de Ismael, o primeiro filho, o primogênito de Abraão com a sua escrava Agar. Na tradição espírita brasileira, que aparece no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é o chamado anjo Ismael, que é o espírito responsável pela nação brasileira. E cada país tem o seu espírito responsável. Não aquelas divindades que iam para a guerra representando as suas cidades-estados, como era na Grécia, mas espíritos que são responsáveis pela evolução cultural, intelectual, moral dos povos. E, por último, nós temos os espíritos responsáveis por cada globo, por cada planeta. E na tradição espírita, o espírito responsável pelo nosso planeta, chamado o governador da Terra, é o próprio Jesus. Então, em todas as escalas que a gente pensar, nunca estaremos sozinhos. Sofrimento faz parte da vida, porque você não tem como não sofrer. Só tem um jeito de você não sofrer. É você sendo indiferente ou insensível. Quem é indiferente e insensível à dor, pela linha de consequência, é indiferente e insensível ao amor. Então só tem um jeito de você não sofrer, de não doer. É você não ser sensível também ao que é bom. O preço da sensibilidade é o prazer, mas também é a dor. São faces da mesma moeda.
Então, sofrer faz parte da vida. Como dizem os meninos, aceita que dói menos. Porque se você tentar resistir ao sofrimento, você está querendo resistir à sua própria humanidade, à sua própria natureza humana. Agora, como diz Allan Kardec, o Espiritismo proporciona que você veja a vida de um ângulo tão superior, tão acima, que essas coisas menores já não importam mais, já não doem mais. Então, a doença do corpo passa a ser vista como o tratamento da alma. As nossas desilusões nos relacionamentos passam a ser vistas, não como agressões nossas, mas como dificuldades das pessoas. Então, o problema é dela, não é nosso. As nossas fragilidades, os nossos fracassos, são vistos como oportunidade de melhoria. Muitas vezes você vai vir aqui, vai continuar com a sua doença, vai continuar com o seu problema familiar, vai continuar com o seu problema no emprego. O problema não vai mudar. O que vai mudar é a forma como você enxerga. E às vezes, mudando só a forma de enxergar, o problema desaparece. Muda tudo. Muda tudo. Porque a gente aprende que a maior parte das coisas, nós é que damos procuração para as situações e para as pessoas. Então pensem numa procuração. Eu, Jefferson Belomo, brasileiro, casado, natural de, residente domiciliado em, dou plenos poderes para o José das Couves tirar o meu bom humor, me deixar chateado, me deixar mal-humorado, tornar minha vida um inferno. É isso que a gente faz. Eu, Jefferson Belomo, brasileiro, casado, dou uma procuração para esta pessoa, para me fazer feliz, para me tornar uma pessoa melhor, para trazer alegria para o meu dia. Nós é que damos a procuração. As pessoas só têm um poder que nós damos. E isso é curioso, porque nós damos poderes que nós não usamos, que são responsabilidades nossa. No Espiritismo, de certa forma, ele é muito chato, porque no Espiritismo você não tem quem colocar a culpa. Se você é ateu, mas você é freudiano, você vai dizer que a culpa é da mãe. Se você segue a linha evolucionista de Charles Darwin, você vai dizer que a culpa é da genética, porque você é o ápice da evolução dos teus antepassados. Se você é uma porcaria, então você ainda é melhor dos que vieram antes. Se você é uma pessoa que é religiosa, você pode jogar a culpa no capeta. Mas se você é espírita, só tem uma pessoa em que você pode jogar a culpa. Se quiserem descobrir, é só chegar na frente do espelho. É chato isso. É bom em quem tem a gente ter em quem jogar a culpa. Como diria o Homer Simpson, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Mas não no Espiritismo. Porque mesmo essas pessoas mais difíceis, elas são atraídas pela nossa forma de ser. Lembram dos espíritos simpáticos? Quem disse que esses espíritos simpáticos existem só entre os desencarnados? Não. No Espiritismo, esses espíritos protetores, esses espíritos superiores, eles não exigem de nós atos de heroísmo. Eles não querem que cada um de nós se transforme num Francisco de Assis, numa Madre Teresa. Eles só querem que nós tenhamos a vontade de sermos um pouco melhor. Se você hoje é 1% melhor do que você foi ontem, já houve um progresso. Agora, se você retornou aos mesmos erros que você gosta de repetir, então essa encarnação está servindo para quê? Além de pagar boleto. O que nós levaremos para essa vida que nos aguarda? E aí me permitam ler a continuação daquela mensagem de Santo Agostinho e de São Luís. Vejam que ele fala, se essa ideia do anjo protetor é tão boa, ela também nos traz uma responsabilidade muito grande. Na continuação do que eu li,
devereis conhecer melhor esta verdade. Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Todavia, no grande dia, este anjo de bondade terá frequentemente de dizer-vos: não te disse isto e não fizeste. Não te mostrei o abismo e aí te precipitaste. Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade e não seguiste os conselhos da mentira? Ah, interrogai vossos amigos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhe esconder nada. Vou até repetir essa parte. Não penseis em lhe esconder nada, porque eles têm os olhos de Deus e não podeis enganá-los. Sonhai com o futuro, procurai avançar nesta vida e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Caminhai, homens de coragem, atirai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova estrada que se abre diante de vós. Marchai, marchai. Tendes orientadores, segui-os. O objetivo não vos pode faltar, porque esse objetivo é Deus. Infelizmente, às vezes, no movimento espírita, as pessoas mostram o anjo guardião como o pior dos obsessores. Mostram um mentor muito mais exigente do que o próprio obsessor. E esquecem de mostrar o quanto essas pessoas nos amam e nos ouvem. Kardec, ele estava com um problema financeiro muito grave quando ele começa no Espiritismo. Ele passou por um processo que quase o deixou cego também. Ele tinha deixado um dinheiro com um parente, com o tio, e esse tio tinha feito más aplicações com o seu dinheiro, e foi à bancarrota e acabou falindo o próprio Kardec. Isso antes dele começar no Espiritismo. E quando ele começa a frequentar as reuniões espíritas, aquilo vai ocupando o trabalho dele. Ele trabalhava em 3 empregos e ainda tinha que pegar as anotações das reuniões espíritas para estudar e consolidar, para que no final nós tivéssemos o livro dos Espíritos. E numa dessas reuniões, ele conversa com o seu guia espiritual, com o seu anjo da guarda, que ele nunca soube o nome, se apresentava como o Espírito de Verdade, ou simplesmente a verdade. E quando Kardec quis saber, esse Espírito disse: para você é a verdade, basta. E Kardec está preocupado com a sua situação financeira, com a sua situação de saúde, e os Espíritos dizendo para ele que ele tinha uma missão de propagar aquela doutrina que estava se iniciando. Aí ele pergunta assim: mas vocês vão me apoiar na minha vida? Mais ou menos assim, eu tenho um boleto para pagar também. Eu tenho as minhas contas. Eu tenho que cuidar da minha saúde. O Espírito de Verdade fala uma coisa que deveria calar muito fundo a todos nós. Não cuidar de ti seria não te amar. Quem ama, cuida. Eles não são indiferentes ao nosso desemprego. Eles não são indiferentes às nossas desilusões amorosas. Eles não são indiferentes às nossas dores. Quem ama, cuida. Eles vão nos mostrar o melhor caminho. Quando uma porta se fecha, eles vão nos mostrar as portas que são alternativas para aquela que está cerrada. Sempre. Quando vêm as tentações, eles vão nos mostrar como nós podemos exercitar a nossa virtude. A gente não tem ideia de como é que vai pagar as contas, a gente não tem ideia de como é que vai sair de uma situação. Eles estão do nosso lado, porque quem ama, cuida. Mas eles não vão resolver o que nós temos que resolver. Se você está desempregado, quem está desempregado é você, não é o seu anjo guardião. O que ele vai fazer é te intuir, para que você esteja no momento certo, no local certo, para que a oportunidade apareça. E quantas vezes a oportunidade aparece e a pessoa não está com o currículo atualizado? Os muçulmanos, eles têm um provérbio que eu acho assim fantástico. Confie em Alá, mas amarre o seu camelo.
trazendo para o nosso mundo ocidental: confia em Deus, mas faz o seguro do teu carro. Por quê? O carro é nosso, não é de Deus. A gente tem que ter essa verdade junto conosco. A gente tendo isso, como diz a máxima, se Deus é conosco, quem será contra? E para completar, lembre-se que Jesus também foi homem. Jesus também esteve na terra. Jesus era de uma família paupérrima. A situação de uma pessoa como Jesus não era das melhores. O país dele estava ocupado por forças estrangeiras. O governo dele, se a gente reclama do nosso, o governo dele era a corrupção institucionalizada de cima a baixo. Desde o cobrador de imposto até o sacerdote do templo, todos viviam na base da propina. Todos tiravam, o que ele fala bastante, o pão da casa das viúvas. A vida de Jesus também não foi fácil. Ele trabalhava numa cidade de Séforis, que era meia hora a pé, que era uma cidade que estava em obra, em construção, e ele era tecton, nós traduzimos como carpinteiro, mas na verdade tecton é o cara que faz tudo. É o peão de obra, é o serralheiro, é o encanador, é tudo. Ele tinha que trabalhar todo dia, sol a sol. Quando não tinha trabalho na cidade, ele tinha que ir para a lavoura. Quando não tinha na lavoura, ele tinha que ir para a pescaria. Por isso que as parábolas deles são cheias de imagens de uma pessoa que conhece a lide, o dia a dia. Agora, peguem a narrativa dos evangelhos. Jesus, quando nasce, quem é que anuncia o nascimento de Jesus? Os anjos. Quando Maria está grávida, quem é que faz a saudação? O anjo Gabriel. Jesus, ele sai do Rio Jordão após o batismo com João Batista. Ele vai para o deserto, é tentado. Quem depois o serve? Uma corte de anjos. Antes dele chegar no seu momento excruciante, que é o da cruz, ele está ali no Getsêmani. Ele está nervoso, está ansioso. Ele sabe das horas que o aguardam. Ele está suando sangue de tanto medo. Quem é que o consola? Um anjo. E depois, no terceiro dia, quem é que anuncia a ressurreição para Maria de Madalena? Os anjos. Então, ele ascende, e na ascensão, quando todos os seus discípulos estão olhando para o céu, quem é que fala com os apóstolos dizendo: o que vocês estão procurando no céu? Os anjos. Os mensageiros. Os espíritos protetores, os espíritos guias, aqueles que estão conosco. É uma simbologia belíssima que do nascimento até o túmulo e o pós-vida, os anjos sempre estarão cuidando de cada um de nós. Eles não estão aqui para resolver os nossos problemas, mas eles estão aqui para nos ajudar a encontrar soluções. Então, que sejamos fortes, sejamos pacientes, tenhamos fé. Espiritismo é fé raciocinada, mas é fé. Ele não é só cabeça. Tem que ter o raciocínio, porque senão vira fé dogmática, fé cega. Mas ele é fé. E quem tem fé nunca anda sozinho. Uma ótima noite a todos. Sugiro a leitura do Livro dos Espíritos.